Assim diz o texto sagrado através do apóstolo Pedro: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Para que nós possamos entender efetivamente a mensagem de Pedro para nós hoje, é fundamental que saibamos o contexto em que esta carta foi escrita. Lembremos-nos de que após a morte de Estevão, grande diácono, assim podemos dizer, Estevão, morto, martirizado, considerado o primeiro mártir do cristianismo, os judeus cristãos que viviam na região da Judéia foram dispersos, foram perseguidos e foram espalhados por várias partes do mundo daquela época. O mundo não era como hoje, globalizado, o mundo não era tão amplo como é hoje. As fronteiras que eles conheciam naquela época se resumiam ao Oriente e também à Europa. E os cristãos foram espalhados por várias regiões e foram levando a sua fé, uma fé iniciante, numa igreja completamente nova. Lembrem-se de que estamos falando aí de alguma coisa ocorrida ou relatada ou escrita por Pedro por volta do ano 65 da era cristã. A igreja tinha poucas décadas e pouca gente ainda, mas a palavra se espalhava, e a palavra então foi levada por esses que foram dispersos a partir de Jerusalém, de toda a Judéia, para muitas regiões. No caso da carta que Pedro escreve, se vocês acompanharem aí, regressando ao primeiro capítulo, nos primeiros 2 versículos, entenderão que ele escreve esta carta a grupos de cristãos que estavam localizados na Ásia Menor. Acompanhem em suas Bíblias, primeiro capítulo desta mesma carta, os versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Pedro então se dirige a cristãos chamados de peregrinos dispersos. Interessante que nós temos um grupo, inclusive do qual eu próprio faço parte, aqui na igreja, quando nos reunimos no Betel em Casa, que somos justamente os peregrinos, verdade? É uma referência, com toda certeza, a esse tipo de colocação que Pedro faz. Aqueles crentes eram peregrinos, estavam em terra estranha, estavam peregrinando e estavam também sofrendo. Sofrendo por quê? Porque eles, de fato, pela vida que viviam, pelo evangelho que levavam no coração, eles tinham modificado os seus comportamentos, tinham deixado aqueles que lá foram convertidos naquela região, juntamente com os que se deslocaram para lá como peregrinos e dispersos,
como aqueles que estavam como que exilados. Esses novos convertidos, em especial, tinham deixado uma vida de imoralidade, tinham deixado uma vida de corrupção, uma vida que era completamente contrária à palavra, e haviam se convertido ao Senhor e Salvador das suas almas, e pelo seu proceder diferente, agora eram pessoas diferentes, como no dizer bíblico, eram santos, eram separados, eram de fato novas criaturas, e por isso eram estranhos àquele lugar onde eles viviam, e portanto também, como estranhos, eram perseguidos, eram maltratados, eram hostilizados. Pedro então faz referência em várias partes da sua primeira carta ao fato de que os seus leitores, os que recebiam a sua carta, eram de fato perseguidos. Nós podemos encontrar nos primeiros versículos do próprio capítulo 4 que nós lemos referência a esse tipo de coisa, e em especial ao fato de que os pagãos, dentre os quais eles viviam, de fato tinham uma vida que era completamente contrária à palavra, uma vida dissoluta, e os crentes agora, como eu já falei, que viviam de acordo com os padrões cristãos, tinham uma vida completamente diferente, eram portanto estranhos, peregrinos, eram completamente alheios àquela cultura e por isso eram perseguidos. Mas eles tiveram então as suas vidas, como eu já falei, mudadas pelo Evangelho, e agora então eles buscam viver uma vida que agrade a Deus. Assim então, esses crentes tornaram-se de fato uma marca naquela sociedade, porque, embora sendo de um grupo muito pequeno, eles de fato faziam diferença no meio em que estavam, e isso deve servir de exemplo para todos nós, quando muitas vezes nos ambientes em que estamos somos poucos, ou às vezes numa escola, numa faculdade, até no próprio trabalho, praticamente somos os únicos que confessam a Jesus como Salvador, que o recebem como seu Senhor, e que procuram viver uma vida que o honre e que o dignifique. Pedro, então, anima esses crentes e os exorta a terem cada vez mais uma vida cuidadosa, uma vida criteriosa, como fala o versículo 7 desse texto de 1 Pedro capítulo 4, e ele faz um alerta: o fim de todas essas coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. O que nós vemos então é que ele, quando faz essa recomendação para que se mantenham alerta e que se dediquem à oração, se remete também a uma recomendação de Jesus para que seus discípulos atentassem para o fim dos tempos e se arrependessem. Isso deve ainda hoje ser alguma coisa significativa para nós, o estar alerta, o ser criterioso, o ser sóbrio, o ter uma vida de oração, uma vida de constante comunicação com Deus através da leitura da sua palavra e através da oração. Vejam essa recomendação de Jesus, que ainda é muito útil para todos nós e muito importante, no texto que se encontra no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, no versículo 15. Marcos 1,15 registra a instrução de Jesus acerca dessa grande verdade. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Isso era importante naquela época e segue sendo importante para nós também, cristãos que vivemos no século 21, já passados 2000 anos de terem sido proclamadas essas palavras, não só por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também pelo apóstolo Pedro, que com ele conviveu de forma íntima, que aprendeu com ele acerca de todas essas verdades e que agora transmite isso também
àqueles que são seus discípulos e que estão naquelas províncias da Ásia Menor, conforme já descrevemos aqui em nosso relato. E Jesus também faz uma advertência quanto a essa necessidade da vigilância, mostrando que o fim que estava próximo e que segue próximo ainda, seria alguma coisa inesperada e que, portanto, merecia uma atenção redobrada de cada crente. De novo, isso era importante naquela época e segue sendo importante para nós também ainda hoje. A atenção, a vigilância, a oração, o estar atento aos sinais que temos na nossa época, que mostram que o fim dos tempos aí está e que a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se aproxima. Vejam o que o próprio Jesus fala acerca disso no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Mateus 24, versículos 42 a 44. Mateus 24, de 42 a 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Os crentes da igreja primitiva, alertados então por Jesus acerca da sua volta, viviam naquela época já à espera da volta do seu Salvador. E com essa perspectiva escatológica, ou seja, essa perspectiva do fim dos tempos, é que Pedro e os seus seguidores viviam aquela vida como eu já relatei a vocês, uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida completamente diferente do padrão da sociedade em que eles viviam. E eles, com certeza, estavam ansiosos pela volta do Salvador. Nós cantamos no momento de entrega de dízimos e na entrega das ofertas, uma estrofe que fala que nós ansiamos pela volta do nosso Senhor. Isso não pode ser apenas uma palavra que a gente leia e que a gente passe por ela sem perceber o seu significado. Isso tem que ser uma verdade para cada um de nós. Nós devemos, de fato, ansiar pela volta do nosso Senhor, do nosso Salvador. E isso deve nos levar a uma vida que mostre a urgência no aprendizado da palavra, que mostre a urgência em buscar, olhar para as prioridades verdadeiramente, redundantemente falando, prioritárias na nossa vida. Vamos olhar para o que faz diferença, vamos olhar para aquilo que efetivamente a gente precisa dar atenção, vamos estar atentos, vamos estar vigilantes, vamos manter uma vida de oração e uma vida de submissão à palavra, para que não sejamos pegos de surpresa, como bem Jesus nos ensinou que não devíamos ser pegos de surpresa. Versículo 7, então, da primeira carta de Pedro, fala assim: portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Ao esperar pelo fim dos tempos, num mundo conturbado, violento, corrupto como nós vivemos hoje, em que o egoísmo, em que a maldade, em que toda sorte de iniquidade campeia, e a gente não precisa fazer muito esforço para perceber tudo isso, basta ligar a televisão todos os dias e assistir o Jornal Nacional ou outro jornal qualquer, que nós testemunharemos acerca desta verdade. Em meia hora de um telejornal qualquer, a gente vai perceber o quanto essas palavras são verdadeiras, eram verdadeiras há 2000 anos atrás
e são verdadeiras hoje, mais do que nunca, de que nós devemos ser criteriosos, de que nós devemos estar alertas, porque Satanás, como a própria palavra diz, anda em derredor de nós e ruge ao nosso redor, tentando nos tragar, tentando nos atrair para esse sistema de valores que a gente vê nas páginas dos jornais e também na televisão. Sejamos, pois, criteriosos e não entremos nesse frenesi de maldade, de iniquidade, de pecado, que é o comum da nossa sociedade e que é tão exaltado muitas e muitas vezes pela imprensa, pelas novelas, é exaltado pelas revistas, é exaltado pelos filmes, por tudo aquilo que de fato visa enfatizar aquilo que Satanás mais deseja que nós sigamos. Vamos, ao contrário, ver aquilo que é prioridade na nossa vida. Prioridade é esta indicada na palavra, para que não sejamos arrastados por nada disso. Era assim na época da igreja primitiva e segue sendo assim. A palavra segue sendo muito atual e nós não podemos descuidar um minuto para que não entremos em um jogo totalmente equivocado, que muitas vezes parece até inocente ou parece até algo com o que não devamos nos preocupar. Nada disso. Sigamos alertas, sejamos criteriosos, sejamos sóbrios, busquemos aquilo que efetivamente faz diferença. E para isso, então, é mais do que importante que não só tenhamos a Bíblia sempre aberta diante dos nossos olhos, que meditemos sobre ela dia após dia, que a conheçamos não somente intelectualmente, mas que a conheçamos de coração e, mais que nada, busquemos seguir ao nosso Senhor e manter com Ele um canal aberto de comunicação, através daquilo que nós lemos na Sua palavra, daquilo que nós meditamos e também através das orações que nós elevamos ao nosso Deus, orações de gratidão, orações de louvor, orações de pedidos, orações de exaltação, orações de ações de graças, de maneira que nós possamos, de fato, através dessa comunicação constante com o nosso Deus, através da sinceridade dos nossos corações, em especial naquelas orações que nós fazemos, derramando os nossos corações diante do nosso Deus, para que nós possamos, de fato, receber dele todas as bênçãos que ele tem reservadas para nós, que estão na sua palavra, e que nós podemos nos apropriar, se de fato formos crentes zelosos, criteriosos, sábios, e procurarmos viver de acordo com a palavra e andar de acordo com o que ela nos indica. Isso, com certeza, requer um esforço de todos nós. Isso, com certeza, exige disciplina, isso exige de nós zelo, isso exige de nós priorização, para darmos importância àquilo que efetivamente tem importância, não atentando para um lado nem para outro, mas com os olhos postos na cruz de Cristo, que está sempre à nossa frente, para que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. A oração é, então, além da leitura da palavra e da meditação nela, indispensável para o cristão que deseja ter uma vida agradável a Deus e também agradável ao seu próximo. Através da oração, o cristão estabelece uma ligação vertical com Deus, antes de criar uma ligação horizontal com as outras pessoas. Enquanto não temos esse canal de comunicação fluido, bem aberto, bem transparente com o nosso Deus, como eu já falei, nos derramando diante dele em nossas orações, enquanto não fizermos isso, nós com certeza não teremos capacidade de nos relacionarmos com o nosso próximo de uma forma conforme indica a sua palavra.
Seguindo então naquilo que o apóstolo Pedro indica na sua palavra, nós vamos ver, a partir do versículo 8, que ele faz algumas recomendações de forma prática, alguns pontos que ele enfatiza e que são importantes para nós também, hoje que vivemos no século 21. E aí, nessas exortações práticas que o apóstolo Pedro faz, e que eu quero agora colocar para os irmãos, ele faz todo um raciocínio em que, muito mais do que nos nossos relacionamentos com as pessoas que nos rodeiam no mundo, nós devemos estar alertas, atentos, com mais cuidado ainda, para aquilo que são aquelas coisas, aqueles princípios que norteiam as nossas relações como irmãos, como crentes em Jesus Cristo, com aquelas pessoas que, como nós, foram alcançadas pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo derramar do seu sangue precioso. Vejam só o que ele fala no versículo 8: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Amem-se sinceramente uns aos outros. Pedro então enfatiza o amor sincero um aos outros, ou no dizer da versão Almeida Revista e Atualizada, tende amor intenso uns para com os outros. Nós estamos acostumados a pensar em amor muito mais seguindo o padrão daquilo que os filmes de Hollywood nos mostram. Hollywood é mestra em produzir filmes glamurosos, muito interessantes, que nos divertem, nos distraem, mas o amor que o apóstolo Pedro aqui enfoca não tem nada a ver com aquele tipo de amor que estamos acostumados a ver, ou nos filmes de Hollywood, ou nas novelas. Não é nada disso, é algo muito diferente e que merece que a gente pense um pouquinho no que significam essas palavras do apóstolo Pedro. Amem-se sinceramente uns aos outros. Jesus, como sempre, é o melhor padrão para que nós entendamos que tipo de amor é esse que o apóstolo Pedro se refere e que ele, Jesus, tanto pregou e tanto ensinou, não só com seus discursos, com as suas pregações, mas com a sua própria vida. É um amor que, muito mais do que qualquer amor desse padrão que eu já citei para os irmãos, tanto dos filmes quanto das novelas, dos romances, é um amor muito elevado, um amor que não fica apenas no sentimento, mas que se transforma em ações concretas. E este amor precisa estar presente nas nossas mentes, e mais do que nas mentes, no nosso coração, para que nós possamos não só imitar a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas de fato honrá-lo, dignificá-lo, em especial naquilo que ele tem de maior demonstração de amor para conosco, que é o fato de ter morrido na cruz do Calvário, derramando seu sangue puro e precioso em nosso lugar, nós que absolutamente, miseráveis pecadores que somos, não merecemos, mas ele demonstrou esse amor na cruz do Calvário, se entregando por nós, ele que não precisava ter feito nada disso, porque é santo, perfeito, puro, majestoso, não precisava ter se humilhado de uma forma tão vergonhosa, tão baixa, para, através desse amor, nos transmitir vida, vida eterna, vida em abundância. Vejam, uma vez mais, para que confiramos aquilo que, de fato, é importante nesse aspecto do amor verdadeiro, o amor de Cristo por nós. Vejam o que o evangelista Mateus registra no seu evangelho, Mateus capítulo 22, versículos de 36 até o 40. Mateus 22, de 36 a 40. É o próprio Senhor nos falando
acerca deste amor, que é um amor sem medida e que excede todo o nosso entendimento humano. Versículo 36 diz assim: Mestre, é um fariseu perguntando a Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vocês entendem o que quer dizer essa última expressão? Amar ao próximo como a nós mesmos, e disso depender toda a lei e os profetas, significa que toda a Bíblia, que toda a palavra de Deus, tudo aquilo que a gente encontra naquilo que está nas páginas do Antigo Testamento e também nas páginas do Novo Testamento, tudo remete para o amor que nós devemos ter a Deus e o amor que nós devemos ter ao nosso próximo. Como eu já falei, enquanto nós não tivermos uma vida verdadeira de oração, uma vida de submissão a Deus através daquilo que nós aprendemos na sua palavra, enquanto nós não tivermos uma comunicação com Deus fluida, transparente, sincera, um canal aberto com Deus, nós não teremos, se não tivermos essa comunicação com Deus dessa forma, também nenhum relacionamento como Deus deseja que tenhamos com o nosso próximo. Esse ensinamento de Jesus fala exatamente sobre isso. Amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Disto depende toda a lei e os profetas. Resulta daí que nós devemos, então, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, porque isso é o que Deus quer para nós, e é isso que está contido nas páginas da Bíblia, e é o que Ele quer que nós façamos para que vivamos uma vida genuína, uma vida de cristãos genuínos, como nosso Senhor nos ensinou e como o apóstolo Pedro tão bem ensina na sua primeira carta. Pedro era alguém que sabia o que é amor ao próximo, que sabia o que é perdão, que sabia o que é ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo de uma forma íntima, intensa, sincera, porque ele havia amargado na própria pele uma das coisas mais impressionantes que nós temos nas páginas do Novo Testamento, que é a sua traição a Jesus, um pouco antes dele ser crucificado e morto. E acho que mais impressionante do que o próprio momento da traição, que para ele foi tão amargo e sobre o qual ele chorou, mais impressionante do que tudo isso é, de fato, a restauração que Jesus faz da personalidade de Pedro naquela pesca maravilhosa, como a Bíblia nos relata, em que Pedro é confrontado com Jesus frente a frente. Jesus num ato de amor, Jesus num ato de uma misericórdia profundíssima, não aponta o dedo para Pedro e não o acusa, mas o restaura e lhe recomenda que, uma vez restaurado, deixando para trás toda aquela vida de impetuosidade, um homem que falava muitas vezes sem pensar e que tinha aqueles arroubos de heroísmo, mas que caiu tão vergonhosamente, pobre Pedro. Nesse momento da traição, que ele de fato apacentasse os cordeiros do Senhor. E é com esse espírito que ele tão amargamente aprendeu aquela lição que ele, Pedro, então escreve para aqueles crentes dispersos na Ásia Menor.
E as suas palavras são profundas e são importantes para nós ainda hoje. Vamos nos amar conforme o mandamento de nosso Senhor, profundamente, sinceramente, com intensidade. Isso era muito importante, esse amor com intensidade, amor uns pelos outros com intensidade, amor com sinceridade, amor concreto, amor que resultava em ações de simpatia e também de ajuda mútua. Era muito importante para aqueles crentes naquela época, porque se hoje nós temos um país que nos permite viver a nossa fé com serenidade, com tranquilidade, sem perseguições, sem qualquer constrangimento, naquela época não era assim. Os crentes eram perseguidos, os crentes eram espezinhados, hostilizados, e o amor mútuo, o apoio mútuo era fundamental para que eles não se sentissem sós, para que eles não se sentissem abandonados. Eles tinham o amor de Cristo, amor esse que era derramado sobre as suas vidas e transmitido através da palavra, mas tinham também e cultivavam um amor entre eles, um amor com essa característica de sinceridade, um amor com essa característica de intensidade. Isso fazia com que eles suportassem um pouco melhor toda a época difícil que eles passavam. Jesus falou muito propriamente em uma de suas orações: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Dessa mesma forma, nós vivemos em um mundo conturbado, um mundo completamente contrário à palavra de Deus, e não podemos pensar que devemos sair desse mundo. Devemos trabalhar, viver, interagir nesse mundo, mesmo que corrompido, mesmo que contrário à palavra, pensando nessa oração de Jesus: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Estamos protegidos enquanto estamos em torno da palavra, enquanto estamos buscando uma vida de santidade, uma vida de piedade diante do nosso Deus. E ainda no versículo 8, se vocês acompanharem aí, verão, na sequência dessa exortação ao amor sincero de uns para com os outros, a seguinte expressão: porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Os comentaristas dizem com toda a propriedade que esse é um texto difícil de ser compreendido. Amor que perdoa muitíssimos pecados. Ora, o que significa isso? Nós sabemos muito bem pelas páginas da Bíblia, pelos evangelhos, pelas cartas de Paulo, de Pedro, pelas cartas dos outros apóstolos, pelos escritos, pela carta aos Hebreus, que aquilo que nos resgata, aquilo que nos perdoa, que cancela os nossos pecados, se resume ao sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, sobre o qual já falei aqui repetidas vezes durante esta mensagem, sobre o que já cantamos. Como entender, então, essa expressão de Pedro? Será que Pedro aqui deu uma cochilada e falou alguma coisa contrária à palavra? Não, com toda a certeza ele sabia muito bem aquilo que ele falava, porque se vocês forem para uma expressão que está no livro de Provérbios, ficará muito mais fácil de entender ao que Pedro se referia com essa expressão acerca do perdão ou do cobrir dos pecados. Vamos ver esse texto. Com a leitura desse texto de Provérbios, capítulo 10, versículo 12, vocês entenderão ao que Pedro se referia e que é importante que nós conheçamos também, porque isso pode nos ajudar na nossa vida prática, nos nossos relacionamentos de uns com os outros. Vamos abrir as nossas Bíblias aí no texto indicado, Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Prestem atenção, porque eu creio que
O simples prestar atenção ao texto já vai ajudar a vocês a entender daquilo que o apóstolo Pedro está falando quando usa essa expressão. Acompanhe aí a leitura, Provérbios 10, 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. É disso que ele está falando. O ódio, a ira, o ressentimento entre irmãos, ele só provoca dissensão, só provoca separação, só provoca inimizade, só provoca amargura. Ao contrário, o amor cobre todos os pecados. A expressão que vocês veem usada pelo apóstolo Pedro se refere exatamente a essa citação que nós encontramos aqui em Provérbios. E isso, em outras palavras, quer dizer que o amor ameniza os efeitos das faltas, dos pecados cometidos contra nós ou cometidos por nós mesmos e que ofende, que aborrece, que entristece, que amargura outros irmãos. Ou seja, em nossos relacionamentos imperfeitos, uma vez que somos pecadores, muitas e muitas vezes nós desagradamos alguém, nós pecamos contra alguém e também sofremos muitas vezes esse tipo de efeito. Alguém faz alguma coisa que nos entristece profundamente e somos levados muitas vezes à ira, somos levados muitas vezes a pecar em função de um pecado que foi cometido contra nós. E o que o amor faz, então, nesse caso, e que ameniza, que cobre, e que nos leva a não encarar tudo isso como algo mais sério, mas nos leva a nos colocarmos diante de Deus e confessarmos os nossos próprios pecados e suplicar a Deus perdão para nós e também para o irmão que pecou contra nós. Apenas o amor pode fazer superar todas essas diferenças que existem entre nós, entre os irmãos em Cristo nos seus relacionamentos. Para que isso aconteça, para que o amor permeie, para que o amor, nessa linguagem bíblica, cubra multidão de pecados, é preciso muita vontade de nossa parte de sermos fiéis à palavra. E sendo fiéis à palavra, nós teremos um comportamento completamente diferente com relação aos nossos irmãos. Os nossos relacionamentos mútuos ficarão lubrificados pela palavra de uma tal maneira que, mesmo quando formos atingidos pelas coisas difíceis que nos fazem, ou que nós mesmos fazemos e outros são atingidos, nós teremos uma atitude diferente diante de tudo isso, e uma atitude de submissão a Deus, não nos amargurando, não recalcando tudo isso que nos acontece, mas pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê compaixão, que nos dê verdadeiro amor para com os nossos irmãos. Isso sim, é o amor de que eu falo para vocês, que não é aquele amor de filme de Hollywood nem de novela, aquele amor de ressentimento, aquele amor vingativo, em que muitas vezes na nossa sociedade, no dia a dia, a gente ouve expressões do tipo amor e ódio andam juntos. Amor e ódio são coisas que estão intimamente ligados, quase que se confundem. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia mostra claramente que há uma divisão clara, assim como há uma divisão entre luz e trevas, entre aquilo que é amor e aquilo que é ódio, aquilo que é ressentimento. Para amar de verdade, temos que ter isso em mente. E uma vez mais, o grande modelo para nós de tudo isso, desse grande princípio sobre o amor, é o modelo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Voltando para o texto que nós estamos hoje analisando, de 1 Pedro capítulo 4, e olhando o versículo 9, nós encontraremos uma outra exortação do apóstolo para nós,
exortação que era muito importante para os crentes da igreja primitiva, mas que de alguma forma é muito importante para nós também, ainda hoje. Versículo 9 fala assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. O aspecto da hospitalidade, na época da igreja primitiva, era algo fundamental. Não é mais tão agudo assim nos nossos dias, isso é verdade. Naquele tempo isso era muito importante, porque naqueles primeiros anos de proclamação da palavra, quando a igreja estava ainda sendo formada, quando muitas e muitas igrejas estavam sendo plantadas pelos apóstolos, pelos que foram levados para outras regiões, como Paulo, como Pedro, como outros que foram proclamar a palavra em outras regiões. Naquele tempo, a hospitalidade era algo extremamente importante para a proclamação da palavra. Não havia como hoje um mundo globalizado em que os deslocamentos são muito rápidos. Um missionário nosso hoje, como temos inclusive apoiado a obra de missionários que estão na África, missionários que estão na Europa, ou que estão no próprio Brasil, ao norte do país, em lugares tão remotos e distintos, chega em poucas horas, muitas vezes em viagens muito longas, apenas em 2 dias, aos locais mais distantes da terra. Naquele tempo não era assim. Os deslocamentos eram lentos, eram penosos e eram perigosos. As estradas, os mares viviam infestados de bandidos, viviam assolados por malfeitores, por piratas, e não havia condição de deslocamentos fáceis, nem deslocamentos que os viajantes pudessem levar grandes somas de dinheiro em seu poder para custear as suas despesas. Uma vez que não tinham tanto dinheiro assim, e também porque era perigoso, caso tivessem uma soma um pouco maior, era muito perigoso andar com dinheiro. Eles precisavam então nos seus deslocamentos, eles precisavam, quando chegavam às cidades, ser alojados em casas de irmãos. Não havia, como temos hoje, tanta facilidade de hotéis, não havia facilidade de sacar dinheiro em caixas eletrônicos em qualquer cidade. Tudo era muito mais limitado, tudo era muito mais difícil. E com isso, então, era fundamental que quem se deslocava de um lugar para outro, estou falando aqui de cristãos, estou falando de irmãos como nós, que tivessem o apoio de seus irmãos para onde eles viajavam. E a hospitalidade, então, nesse contexto, era alguma coisa muito importante, porque até as próprias estalagens, as hospedarias eram perigosas em função dos ladrões, em função dos assaltantes. Lembrem-se, mesmo sem que nós leiamos o texto, daquela parábola que Jesus conta do homem que descia de Jerusalém e que foi assaltado e foi machucado, foi roubado e foi deixado semi-morto à beira da estrada, e um samaritano foi quem o socorreu, o levou para uma estalagem e custeou as despesas do seu tratamento. Só para que vocês lembrem desse aspecto, porque isso nos faz perceber o perigo que eram essas viagens nesta época. Paulo faz alguns relatos sobre esses perigos que ele e outros enfrentavam nas suas viagens. Portanto, Pedro faz muito bem em recomendar aqui aos crentes que fossem hospitaleiros, que recebessem em suas casas os crentes e que fizessem isso em amor e sem reclamação, sem murmuração. Não há maiores explicações aqui do porquê exatamente de Pedro fazer essa referência a receber uns aos outros sem murmuração, sem reclamação, mas é nítido que, de fato, havia problemas nesses relacionamentos de hospitalidade. Para ele fazer essa recomendação,
é porque havia problemas. Senão, ele não teria colocado esta pequena observação: sejam hospitaleiros sem reclamação, sem murmuração. Aqui então, de novo, para que façamos isso nos dias atuais, para que aqueles crentes exercessem a hospitalidade na sua época, sem murmuração, sem reclamação, de novo, é preciso amor ao próximo. Hoje, como eu já falei, nós não temos esse problema tão agudo que os cristãos da igreja primitiva passavam, com essa falta de infraestrutura, com essa falta de condições, que levava a essa necessidade tão premente de uma hospitalidade, e uma hospitalidade de fato franca, amorosa, sem reclamação. De fato, nós não temos isso hoje na nossa época, no nosso ambiente que nós vivemos. Mas eu quero fazer uma exortação aos irmãos, que os irmãos de fato têm seguido e que devem pensar nas palavras de Pedro, quando de fato são convidados a receber o Betel em casa, nas suas casas, para os estudos de quinta-feira. Hospitalidade, sejam hospitaleiros, sem reclamação, sem murmuração, porque isso é muito importante nos nossos relacionamentos de amor, relacionamentos que buscam, como eu já falei, sem medo de ser repetitivo, vou falar uma vez mais, relacionamentos que buscam seguir os princípios de amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam hospitaleiros, sem murmuração, sem reclamação. O versículo 10, já caminhando mais para o fim da nossa mensagem, da primeira carta de Pedro, do capítulo 4, o versículo 10 fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E o 11, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. É a última grande exortação que Pedro faz nesse trecho que nós estamos analisando. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra. Se alguém serve, sirva também de uma forma que agrade a Deus. Aqui, mais uma vez, o que nós vemos que o apóstolo recomenda é aquilo que o próprio Senhor Jesus nos mostrou quando, em especial, teve aquele ato simbólico, mas ao mesmo tempo prático, tão importante, de mostrar aos seus discípulos, um pouquinho antes da sua morte, um verdadeiro exemplo de serviço, de humildade, quando humildemente lavou os pés dos seus discípulos e mostrou a eles que eles deveriam servir aos seus irmãos de uma forma humilde, de uma forma totalmente desprovida de qualquer arrogância, que deviam servir como ele próprio serviu, ou seja, um exemplo de amor, um exemplo de humildade que, embora muito simples, nos mostra como deve ser também o nosso relacionamento com os nossos irmãos no serviço e no exercício dos nossos dons. Jesus é caracterizado pelos estudiosos da Bíblia como o diácono por excelência. E por que o diácono por excelência? Ele não é colocado como um pastor por excelência ou como um presbítero por excelência. Isso deve ser bem aprendido pelos próprios diáconos. Todos nós, na verdade, somos diáconos, porque a palavra diácono significa ministro. Não esses ministros que nós vemos na República, que muitas vezes envergonham o nosso país, mas ministros, o que significa, na acepção da palavra, no grego, na língua original de onde vem a palavra ministro ou diácono, aquele que serve, aquele que é, de fato, alguém
que tem um princípio de servir ao seu próximo. É isso, então, que Jesus verdadeiramente é um diácono por excelência. Ele nos serve com humildade, ele nos serve com amor. Ele sofreu na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que não sofrêssemos as amarguras de tudo aquilo que ele teve que padecer em função de toda a nossa miserabilidade, de toda a nossa culpabilidade como pecadores que somos. É disso então que Pedro está falando quando recomenda que exerçamos os nossos dons e que tenhamos um espírito de serviço verdadeiramente bíblico, verdadeiramente cristão, neotestamentário de serviço, de exercer o amor através do serviço que nós prestamos uns aos outros. Estamos numa época, nesse mês de setembro e o mês de outubro, em que a igreja está sendo preparada, como foi hoje pela manhã, na escola dominical, na aula conjunta que aqui tivemos no próprio templo. Estamos nos preparando para mais um período de eleições na igreja. Mandatos de presbíteros e diáconos estão sendo terminados e, portanto, a igreja precisa se voltar para a palavra e perceber claramente aquilo que deve nortear a vida de um diácono, a vida de um presbítero. E alguém agora pode ficar pensando, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não sou pastor, eu nem quero ser presbítero e nem quero ser diácono. Não se iludam, isso vale para todos nós. Claro, para os diáconos e presbíteros vale de uma forma muito mais intensa, com maior responsabilidade diante de Deus, mas isso é um preceito para ser seguido por todos. Ou seja, o exercer dos dons e o serviço precisam ser alguma coisa ou coisas que nós devemos ter bem em mente para que não sejamos contrários à palavra. Serviço através daquilo que nós pregamos, através daquilo que nós ensinamos, através da contribuição, serviço através do trabalho na igreja com as crianças, serviço através do louvor que nós dedicamos a Deus, através daquilo que são as nossas atividades quando em vida comunitária comemoramos as nossas alegrias e também quando temos que compartilhar tristezas. Serviço no servir às mesas, serviço no fazer a limpeza do templo, serviço na preparação das aulas, serviço na preparação dos boletins, das agendas. Quanta coisa existe para que nós sirvamos ao nosso Deus através dos dons que Ele tão graciosamente nos concedeu. E aí eu remeto uma pergunta para os irmãos, para cada um responder para si próprio. Vocês já sabem qual é o seu dom? Vocês já sabem quais são os dons que Deus deu a vocês? Se sabem, glória a Deus, muito bom. E aí vem uma segunda pergunta, mas vocês estão exercendo esses dons como a palavra indica? Vocês estão tendo uma vida de serviço, imitando e seguindo o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Essa pergunta é para ser respondida intimamente, cada um consigo próprio. Quem for encontrado, ao analisar, for encontrado em paz com Deus, se encontrar em paz com Deus, ao responder a essa pergunta, glória a Deus. Continue se esmerando, procurando servir cada vez mais e melhor, com mais humildade, com mais desprendimento. Mas se você, ao se fazer essa pergunta, for encontrado em falta, corra atrás de seguir aquilo que Deus te indica e que talvez você esteja enterrando como
aquele servo mau que enterrou o seu talento na terra e que depois foi repreendido severamente pelo seu Senhor na sua volta. Tudo isso, então, que nós acabamos de ver, a questão do amor ao próximo, a questão da hospitalidade, a questão do serviço, a questão do exercício dos dons, deve então ser posto em prática. Insisto nisso, não vamos ficar apenas com esse conhecimento nas nossas mentes, mas vamos fazer com que esse ensinamento, que deve vir aos nossos corações e calar profundamente neles, seja transformado em ações. Fazendo isso, nós estaremos de acordo com o ensinamento de Pedro e também com o ensinamento maior de nosso Senhor e Jesus Cristo, nosso Salvador, para que nós possamos então ter uma vida que agrade a Deus. E indo para o versículo 11 desse texto, nós devemos poder responder positivamente à pergunta do nosso catecismo maior: qual é o fim principal do homem? Ensinava-se isso às crianças, em especial às crianças e também aos adultos, há anos e anos atrás. Esse ensinamento cada vez parece que fica mais adormecido nas nossas mentes, os crentes mais velhos. Ensinava-se isso e a pergunta é muito própria e muito bíblica. O fim principal, fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Agindo como nos ensina o apóstolo Pedro, agindo como nos ensina Paulo, agindo como nos ensinam os outros apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nos ensinam os profetas do Antigo Testamento, nós conheceremos não só a palavra, mas também nós a praticaremos e vamos amar os nossos irmãos. Nós vamos ter ações concretas de hospitalidade e todos os seus desdobramentos. Nós vamos servir a Deus através da proclamação da sua palavra aos nossos irmãos e àqueles que ainda não a conhecem. Nós vamos servir uns aos outros em amor. E assim, Deus será glorificado, Deus será honrado, dignificado. E a Ele, pois, como diz Pedro no final desse texto, a Ele então sejam a glória e o poder para todo sempre, mediante Jesus Cristo. Que sejamos, pois, atentos a tudo isso, criteriosos, sóbrios, vigilantes, porque o nosso Senhor não tarda. Como a própria palavra diz, Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém.